Fala galera, beleza? Passando aqui para a gente fazer um comentário e uma análise a respeito do Douglas Costa. Pois é, a informação do momento é que Douglas Costa vem conversando com o Grêmio para talvez retornar ao clube. Pois é, deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque a gente precisa debater, a gente precisa falar a respeito. E hoje o técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista no CT Presidente Luiz Carvalho, falando sobre vários assuntos, sobre várias situações, treinos, teste com os jogadores, vice-presidente. Ele deu vários assuntos, várias informações a respeito dele como treinador para 2023. E, claro, ainda além disso, ele confirmou que deseja ficar no clube. Mas o material principal é sobre o Douglas Costa. Foi até a Fatili que perguntou, a Fabiola Fatili, da Pachola, fez a pergunta para ele sobre os comentários, sobre o que vem sendo vinculado, sendo ventilado na imprensa a respeito do Douglas Costa retornando ao time do Grêmio. E eu até fiz um conteúdo no meu Instagram, que está aqui, eu vou deixar para vocês, vocês podem ir lá e ver mais ou menos com as minhas palavras o que eu escrevi, e vou colocar no meu blog também para vocês saberem a respeito disso, porque é o seguinte, lógico, né? Antes de mais nada, não dá o like. Muito like aí, né? Vocês têm que me ajudar com like para fazer o canal crescer. Eu quero agradecer aos mais de 10.700 inscritos que estão aqui apoiando o canal e me dando toda essa moral sempre. Grato, muito grato por vocês. Tá me ajudando, me acompanhando aqui no canal, na rádio com 98.5 MHz e assim por diante. O técnico Renato acabou respondendo a Fatile a respeito sobre o Douglas Costa, dizendo assim, ó, a sua pergunta é muito boa, mas a gente precisa falar que tudo que está sendo ventilado, tudo que está sendo dito sobre os jogadores não faz o mínimo sentido, não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Grêmio agora, por dois simples motivos. Primeiro, o Grêmio não sabe quem será o treinador do próximo ano. E segundo, não sabe quem será o presidente do próximo ano. E aí, gurizada, eu entro na jogada porque eu já tive essa informação, inclusive larguei vários grupos do WhatsApp que eu participo do Grêmio, não coloquei no meu Twitter, mas vou colocar porque eu conversei com as partes que estão fazendo um trabalho para 2023 com os vices, com os presidentes, os possíveis presidentes para 2023. Então eu falei com pessoas ligadas exatamente a que estão envolvidas em busca de montar uma equipe, montar o Grêmio para 2023, tanto do Alberto Guerra quanto do Odorico Roman, e as duas partes disseram para mim que não existe nada, que o Grêmio não nem conversou com eles e não tem nada a respeito sobre o Douglas Costa no Grêmio. E aí vem um terceiro porém de tudo isso. Eu tenho uma fonte muito boa relacionado ao Douglas, próximo do Douglas Costa, mas muito próxima mesmo, que já me confirmou que Douglas Costa quer cumprir o seu contrato nos Estados Unidos. Ele não vai sair de lá simplesmente vou voltar para o Grêmio. Não. O detalhe que surgiu nos bastidores a respeito dessa conversa do Douglas Costa para voltar para o Grêmio é uma conversa que o Renato conversou com o presidente do Grêmio atual para saber a situação do Douglas Costa para a próxima temporada. Qual é a possibilidade e qual é a situação dele. E aí foi explicado para ele que o Grêmio rescindiu com ele e ele teria 4 anos para receber parcelados, que daria mais ou menos 150 mil mensais durante 4 anos a partir de janeiro. E aí a ideia é que o Renato chegou e conversou com ele e perguntou a respeito que vamos conversar com ele, porque não faz sentido a gente pagar tanto tempo um contrato para um jogador e ele não atuar. Quem sabe ele não resolva e não aceita vir e nos reforça, porque qualidade ele tem, futebol ele tem que estar focado. E aqui comigo as coisas podem funcionar mais ou menos como a gente já previa quando eu estava aqui e pedia a contratação dele. Essa é a conversa, é essa a conversa do Renato com o Douglas Costa. Ele não vai confirmar, ele vai dizer o que ele disse para a Fatile. Olha, não existe nada, não tem como conversar a respeito de jogadores se a gente não sabe quem é o treinador, se não sabe quem é o presidente. Esse é o caminho, é isso que a gente precisa entender. E as pessoas começam a colocar em grupos e a divulgar em Twitter, em várias outras formas, dizendo que o Grêmio está tentando falar, está tentando contratar o fulano de tal. Aí uma outra pessoa já diz assim, Grêmio vai contratar. E outra pessoa assim, Grêmio acertou, Douglas Costa é jogador do Grêmio. Não, não pode ser dessa forma.
Então, existe todo um processo, todo um passo a passo para ser feito. Mas as coisas acontecem dessa forma e o Renato explicou para ela: não tem como. Primeiro, a gente precisa saber quem é o treinador e, segundo, precisa saber quem é o presidente. A partir daí, tu faz um trabalho, tu faz uma análise a respeito dessa situação do Douglas Costa. Torcedor, eu pergunto para vocês: vocês acham que o Douglas Costa precisa voltar para o Grêmio? Segundo, vocês acham que o Douglas Costa tem que voltar para o Grêmio? E terceiro, vocês aceitariam o Douglas Costa por tudo o que aconteceu com o Douglas Costa no Grêmio em 2021? Eu nem vou lembrar da passagem dele em 2008, 2009, nem vou lembrar disso. Estou falando aqui sobre 2021, porque ele já está bem maduro, está com 32 anos, já é um cara casado, e a gente precisa colocar esses pontos e deixar muito bem esclarecido para todos. Ele servirá para o Grêmio? Vai fazer sentido trazer um cara? E aí a pergunta é muito clara. E a resposta também é muito clara. Para mim é muito simples. Eu aceitaria o Douglas Costa. Sabe de que forma que eu aceitaria o Douglas Costa? Simplesmente se ele aceitar a receber o salário que provavelmente o Grêmio estaria pagando para um jogador que vai contratar como um extrema, que está com vários problemas físicos. O Douglas Costa já teria um salário fixo de 150 mil mensais. Eu agregaria aí por toda a história do Douglas Costa, mas 150 mil e era isso, meu irmão. Faço os 4 anos de contrato contigo com 150 mil por mês. E eu ainda acho que 150 mil por 4 anos é muito longo, né? 3 aninhos ali, 2 para 3 aninhos com ele, para a gente fazer o testezinho, ver se ele realmente vai se adaptar, se ele vai aceitar, se ele quer, e o resto era isso. Mas fora disso aí, sem sombra de dúvida, essa é a minha visão. Eu aceitaria Douglas Costa nesse determinado valor, mas com todos os poréns relacionados à questão de comprometimento, à questão de apoio, vestiário, tudo isso precisa ser colocado a par, porque de toda essa turma que está no Grêmio hoje, para 2023, a gente sabe que boa parte não vai ficar, mas os líderes ficarão. Pedro Jeromel, Breno, Kahneman, existe uma grande possibilidade, Diogo Barbosa, esses vão ficar. E aí, esses caras conviveram com ele no vestiário, esses caras conviveram com tudo que aconteceu, esses caras viram o Douglas Costa dando tchau para a torcida. O Renato vai aceitar esse tipo de atitude? Será que ele vai fazer o Douglas Costa chegar e pedir desculpa para isso acontecer? Estamos aqui já voando, já, né? Aqui, ó, nós estamos aqui imaginando algo inimaginável. Não tem como pensar numa coisa dessas pensando exatamente em Douglas Costa. Não vai acontecer algo desta forma que ele possa pedir desculpa para a torcida. Ele é gremista, ponto. Pronto. Detalhe, Ronaldinho Gaúcho também é gremista, irmão. Vai acreditar nesse ponto? A torcida tem que estar com o pé no chão e entender exatamente o que está acontecendo. Circulou-se, falou-se a respeito de tudo isso, de que o Grêmio pode ser que contrate. Não, cara. É um contato, é uma conversa do Renato com o Douglas Costa para possivelmente ele chegar, se ele tem ideia de retornar, o que precisaria fazer para ele voltar e se ele se adaptaria à nova forma que o Grêmio vai ser conduzido a partir de 2023, com muito profissionalismo. É isso que é o contato. Se ele vai chegar, não sei. Tem tantos outros nomes circulando que o Grêmio está trazendo, que vai trocar, que vai sair fulano, vai chegar mais 3 do outro clube. O momento não é esse. O momento é exatamente de botar o pé no chão e saber o que está acontecendo. E Douglas Costa, na minha visão, por enquanto, é só um chamariz. Fora disso, não é nada. O que vocês acham, torcedor? Chegou aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem junto comigo, compartilha o link. Faz a gente crescer aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês. Eu volto mais rapidinho, porque aqui é Grêmio.